Aleluias. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavra que está no livro de Êxodo 4, versículo de número 10, que diz que Moisés, ele era gago. Moisés, ele era gago? Mas essa palavra é muito grande no nosso coração. Ela fala de ter força na fraqueza. Ela fala sobre Arão e Moisés, se foi uma escolha perfeita para Deus. Ela fala que a gente tem que superar as limitações. Ela fala que nós temos que enxergar além das aparências. Êxodo 4:10 diz que então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Irmãos, desde o seu chamado para liderar o povo de Israel, no episódio da sarça ardente, Moisés expõe uma objeção baseada em um aparente impedimento de falar bem em público. Muitos autores e intérpretes do Antigo Testamento tomam essa passagem como base para sugerir que Moisés ele era gago. Este texto realmente encerra em seus versos fato muito curioso. Aqui nós vemos Moisés se referir a ele mesmo como sendo homem pesado de boca. Qual seria a real fonte do impedimento de Moisés a falar com os israelitas? E há algo ainda mais curioso nessa história, porque Deus não respondeu à objeção de Moisés com imediata cura de sua dificuldade, ou quem sabe possível enfermidade. Certamente tal cura seria uma resposta mais direta do que enviar Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. E por que Deus escolhe um indivíduo que tem dificuldade de falar para uma posição onde a habilidade de falar em público era tão crucial? Será que há significâncias nas camadas mais profundas dessa passagem? Seja qual fosse a origem da dificuldade de Moisés em falar, a maioria dos estudiosos do Êxodo acreditam que era algo real e físico. Por que então Deus não o cura de imediato? Sugere que Deus não aliviou a dificuldade de Moisés. Por que Moisés, esperando que Deus escolheria outra pessoa, não faz nenhum pedido por sua cura? O homem tem de trabalhar em parceria com Deus, com meio de mudar o seu próprio destino. Moisés, neste primeiro momento, irmãos, ele falha em orar e pedir a Deus por sua cura, e usa a sua dificuldade como um impedimento a receber o teu chamado divino. Isso significa força na fraqueza. Em sua surpreendente interpretação, nós afirmamos aqui que a dificuldade de Moisés para falar, pesado de boca e de língua, na verdade servia como uma espécie de qualificação para a liderança. Deus dizia: quer a sua mensagem sendo entregue ao povo, mais do que a eloquência do mensageiro. A história tem provado que oradores poderosos e articulados naturalmente conseguem persuadir seu público a acreditar mesmo em mentiras, como se verdade fossem no caso de Moisés. A verdade seria aceita não pela eloquência, mas por causa da substância da mensagem. Moisés realmente era gago, que sempre seguia a percepção no sentido literal do texto. Entendia que a suposta dificuldade de Moisés para falar não era de origem física. A insistência de Moisés em dizer que era pesado de boca e de língua era a simples referência ao fato de que ele não mais tinha a habilidade de se adaptar à língua egípcia e suas nuances. Eu deixei o Egito ainda jovem e agora tenho 80 anos. Certamente o Senhor encontrará alguém melhor para liderar o seu povo. Se seguirmos o caminho sugerido por Samuel e aceitarmos que a dificuldade de Moisés não era física, veremos surgir uma outra abordagem sobre o seu impedimento. Sou homem pesado de boca e de língua. Aqui talvez Moisés não estivesse se referindo à dificuldade física de articular palavras com a sua boca e língua, mas poderia estar aludindo a um fato mais profundo. A palavra original em hebraico, que é o Torá,
usa para o termo pesado que Moisés usa em sua fala, que é Haved, quer dizer, ser difícil, ser severo, ser pesado. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Era como se Moisés estivesse dizendo que eu falo o que penso, da forma como vejo as coisas. Não tenho habilidades diplomáticas, sou direto, falo aquilo que se passa no meu coração. Eu não escolho palavras, falo a verdade, doa a quem doer. Como eu poderia ser então enviado para falar a um rei, Faraó, e a influenciar todo um povo? Isso era uma referência, irmãos, a não somente a forma de Moisés falar, mas também a sua filosofia de vida. Segundo a tradição talmúdica, o resumo dos ideais de Moisés dizia: deixe a lei cortar a montanha. O quadro que o Torá pinta de Moisés é de um homem honesto ao extremo. Um homem que acredita que o que é certo e o que é verdade deve ser buscado a todo custo. Mas Arão foi uma escolha perfeita para ajudar Moisés? Neste caso, a providência de Arão para acompanhar Moisés pode ser vista como um complemento perfeito. Arão é tudo que seu irmão não é: bondoso, é sensitivo. Arão é um homem que ama a paz, que busca a paz e que cria a paz entre o homem e seus amigos. Arão serve não apenas como porta-voz de Moisés, mas também como uma influência que contrabalança na liderança do povo. Deus claramente unia a forte retidão de Moisés com a suavidade do caráter sensível de Arão. Eles tinham que superar as limitações. Em uma outra implementação, se nós retornarmos à posição de que a dificuldade de Moisés em falar era de origem física, nós vemos emergir uma outra razão para sua escolha, como o líder que libertaria os filhos de Israel. Deus quer que a luta pessoal de Moisés com suas limitações seja um exemplo eterno para o seu povo. Se os israelitas vê que o seu maior líder tem defeitos, eles irão entender que perfeição não é um pré-requisito, mas para o cumprimento de sua missão com sucesso. Testemunhando a luta de Moisés para superar as suas limitações físicas, eles aprenderam sobre a natureza do espírito humano quando não quer se deixar derrotar facilmente. É possível superar dificuldades e crescer tanto humanamente como espiritualmente, irmãos. A jornada de Moisés, que começou como homem, pesado de boca e de língua, chegando à língua eloquência no livro de Deuteronômio, nos dão um fiel exemplo para seguirmos. Que nós temos que enxergar além das aparências. Através da escolha de Moisés por Deus, nós somos ensinados que não se deve desprezar uma pessoa por causa de suas aparentes fraquezas, ou mesmo por defeitos físicos. Se a escolha de Moisés tivesse se baseado em requisitos humanos, certamente ele teria sido descartado. Afinal de contas, quem selecionará alguém que era pesado de boca para uma missão que dependia tanto em falar em público? Mas graças a Deus que ele, o Senhor, foi quem fez a escolha, escolhendo Moisés. Deus nos relembra da vasta extensão do potencial humano que frequentemente está dentro de cada um de nós, escondido da visão superficial. 1 Samuel 16,7 diz que: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus vê diferente, irmãos. Deus não vê aquilo que a gente vê. Deus, ele é maior em toda a sua grandeza. Os seus olhos vão além daquilo que nós possamos imaginar. Creia que Deus, neste momento, ele está olhando para você. Ele está esquadrinhando o teu coração. Pense que Deus está aí do teu lado, te visitando neste momento. E Deus fará uma grandeza maior do que aquilo que você tem imaginado. Palavra do Senhor.